Hoje nós vamos falar sobre o ultimato, sobre a morte. Evangelho de João, capítulo 20, versículos de 1 a 10. Evangelho de João 20, de 1 a 10. Precisamos de fogo no microfone do leitor. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava revolvida. Então, correu e foi ter com Simão Pedro e com outro discípulo, a quem Jesus amava, e disse-lhes: tiraram do sepulcro o Senhor, e não sabemos onde o puseram. Saiu, pois, Pedro e o outro discípulo e foram ao sepulcro. Ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. E abaixando-se, viu os lençóis de linho, todavia não entrou. Então, Simão Pedro, seguindo-o, chegou e entrou no sepulcro. Ele também viu os lençóis. E o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus e que não estava com os lençóis, mas deixado num lugar à parte. Então, entrou também o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, e viu e creu. Pois ainda não tinham compreendido a Escritura, que era necessário ressuscitar ele dentre os mortos. E voltaram os discípulos outra vez para casa. Pai Celestial, nós precisamos da luz do Teu Espírito, da revelação do Teu Espírito, e que o Senhor fale aos nossos corações, para que Jesus Cristo seja glorificado. É no nome dele que nós te pedimos. Amém. A ressurreição de Jesus Cristo, ela é descrita nos 4 evangelhos. Todos eles, Mateus, Marcos, Lucas e João, eles gastam um certo tempo falando deste fato. Nós já vimos aqui, domingo passado, que a encarnação do Senhor Jesus Cristo é um dos mistérios do Espírito Santo. É algo inexplicável. Como é que a união das duas pessoas, ou das duas naturezas numa só pessoa, a natureza divina, 100% Deus, e a natureza humana, 100% homem, podem conviver juntos. É um mistério onde Lucas nos descreve quando ele disse a Maria: e descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente, o ser santo que há de nascer, será chamado Filho de Deus. Isso é um mistério inexplicável. A gente tenta aqui, mas não dá para explicar. Nós falamos também sobre a crucificação de Cristo Jesus, o grande mistério do autor da vida, se submeter à morte. Como pode Deus morrer? É um negócio meio inexplicável. Vamos dar uma olhadinha em Atos capítulo 3, versículo 15. Atos 3, 15.
Dessarte, matastes o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. Mataste, ou matastes o autor da vida. Isto é contrassensual. Não dá para explicar essa voluntariedade de Cristo de se submeter a uma cruz, porque ele disse: a minha vida ninguém a tira, eu espontaneamente a dou. E não dá, minha mente realmente ela nada aqui afogando, eu procurando sentido. Mataste o autor da vida. É inexplicável o ato da crucificação do Senhor Jesus, e também que aquela crucificação não é solitária, não é uma crucificação de uma única pessoa, mas é uma crucificação corporativa. Ela tem uma ideia de trazer um povo com ela. Ele estava ali como o representante da raça, da nova raça que estava sendo criada. Também a ressurreição de Jesus Cristo é um grande mistério. Até Jesus, nós tínhamos tido algumas ressuscitações. Há uma diferença muito grande entre ressurreição e ressuscitação. Nós temos ressuscitações no Velho Testamento. Tem uma até que é bastante esdrúxula. O cara tinha morrido, o profeta tinha morrido fazia 300 anos, e quando o corpo bateu em cima dos ossos do profeta Eliseu, o cara levantou e saiu vivo. É uma ressuscitação. Qual é a diferença de ressurreição e ressuscitação? A ressurreição nós voltamos a a ressuscitação nós voltamos a viver a vida que tínhamos antes. É uma vida que vai morrer ainda, outra vez. Nós temos casos, Jesus fez 3 ressuscitações. Ele não fez nenhuma ressurreição. Agora, no dia em que Jesus ressuscitou dentre os mortos, nós temos ali uma narrativa de Lucas, de Mateus, a respeito da crucificação, que alguns dos mortos santos lá do Velho Testamento, eles ressuscitaram. Mas essa ressurreição é decorrente da primeira ressurreição, porque Jesus é o primogênito dentre os mortos. Ele é a primícia da vida da ressurreição. Então, é um mistério a ressurreição, porque você tem uma vida que não morre mais, que não sofre os efeitos da morte. E nós vimos também o sepultamento de Cristo Jesus, que foi o lamentável episódio que coube aos discípulos ocultos, que nós vimos domingo passado, aqueles 2 discípulos de Jesus, Nicodemos, José de Arimateia, que viveram debaixo dos panos e que no momento de pegar o corpo, eles apareceram, e os outros 9, 10, porque a gente não tem muita certeza de João, onde ele estava, os outros 10 estavam fora. Mas João não se sabe qual foi a posição dele diante do corpo.
eu estaria perto de um amigo meu que morre. Se não tem ninguém, eu vou cuidar do corpo. E é engraçado que eles sumiram. Mas a história da cruz e do sepultamento de Cristo não terminaram num funeral, mas numa festa. Mas uma festa sem tamanho. Ele não acabou num velório. Eles enterraram Jesus no finalzinho. Aí eu volto a dizer a minha expectativa, e nós vamos falando sobre isso, no finalzinho da tarde de quinta-feira, quando ele foi sepultado. Fica aqui só como minha interpretação. E também do James Boyce. Aí eu me torno um pouco mais afoito a dizer, porque Montgomery Boyce é de tirar o chapéu. Ele também tem essa mesma ideia. E também MacDonald. E tem outras pessoas que pensam, de fato, que Jesus passou 3 dias no seio da terra, e não 1 dia e meio, sendo apenas 3 noites e 1 dia e um pouquinho. Porque se ele morreu na sexta, é a noite de sábado, de sexta para sábado, o dia de sábado, toda a noite de sábado para domingo, não dá. Então, mas fica aí. E também se foi na sexta ou na quinta, não vamos brigar por isso. É só uma questão de mais precisão. E que ele morreu e ressuscitou é verdade. E que mudou a história, mudou. Não é? As melhores notícias que o mundo já ouviu vieram de um túmulo vazio. Não tem notícia mais alvissareira, mais alegre. Não é? A morte é aquele negócio escuro. Eu me lembro do padre Godinho fazendo um pronunciamento na Câmara dos Deputados, quando ainda se tinha deputado sério nesse país, e ele, no dia que o John Fitzgerald Kennedy morreu, ele fez um discurso, discurso de gente que sabia falar, e ele disse uma coisa assim: John Fitzgerald Kennedy não morreu. Vis aut sunt incipientia moris e lautem virgem in parce. Era coisa bonita. Aos olhos dos idiotas ele parece ter morrido, mas ele está em paz. Não sei se ele está em paz, mas todo aquele que crê no Senhor Jesus Cristo não morre, simplesmente dorme. Por quê? Porque houve um dia em que um Deus enfiou-se na raça humana para vencer aquele que tinha o poder da morte, a saber, o diabo. Então, é uma notícia maravilhosa. Não existe mais o domínio da morte para aqueles que estão em Cristo Jesus. O versículo 1 e 2 de João 20, a gente vai voltar aqui para dar uma olhadinha. Primeiro dia, pode ler, por favor? No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava revolvida. Eu só quero lembrar que aqui há uma mudança de paradigma. No Velho Testamento, o descanso fica no final da semana. É o descanso da criação e o descanso do trabalho. 6 dias trabalharás e no 7º descansará. Na semana da redenção, o descanso vem no princípio, o primeiro dia da semana. Isso aqui é uma mudança.
Antes, você tinha que trabalhar para poder se aposentar. Agora você se aposenta para depois trabalhar. A graça subvenciona o descanso. Por isso, começa dizendo: no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra que estava revolvida. Lembra-se que no domingo passado nós vimos que José de Arimateia, né, pegou o corpo, tirou o corpo da cruz, ele e Nicodemos involucraram o corpo nos lençóis com 35 quilos de especiarias e puseram o corpo numa sepultura e rolaram a pedra. Possivelmente era esse tinha uma canaleta e uma pedra redonda que colocavam ali. E puseram lá a pedra. E agora, a pedra tinha sido revolvida. Então, correu e foi ter com Simão Pedro e com outro discípulo, a quem Jesus amava, e disse-lhes: tiraram do sepulcro o Senhor, e não sabemos onde o puseram. Olha que coisa, tiraram do sepulcro não o corpo do Senhor, tiraram do sepulcro o Senhor. E nós não sabemos onde o puseram. Existem 5 possibilidades para este fato. A primeira delas é que Jesus não morreu de fato. Isso são as hipóteses levantadas pelos estudiosos. Que Jesus ficou aquelas 6 horas na cruz e que ele não morreu, que ele desmaiou e ele foi sepultado sem que ele tivesse morrido. E ele, de madrugada, deu no pé e foi para a Índia. Essa ideia corre por aí nos bastidores do gnosticismo. E ele foi embora. Agora, não passa nos testes, porque aquela estocada que Jesus levou, né, ela vazou um lado, foi até o coração, ele foi empalado, né, enfiar uma estaca com uma ponta de ferro. E depois, quando José de Arimateia foi dizer a Pilatos: olha, eu quero o corpo dele, e o Pilatos ficou admirado: mas já morreu? E ele mandou chamar o centurião. O centurião veio e fez o exame e disse: não, já morreu. Ele não iria botar a cabeça dele à forca se não tivesse acontecido. Então, essa primeira hipótese, ela não subsiste a um exame mais criterioso. A segunda hipótese é que elas foram ao sepulcro errado. Elas teriam ido na madrugada, não estava sabendo qual era, e foram ao sepulcro errado. Agora, tem 2 problemas ali, porque aquela expressão, havia um sepulcro novo naquele local, que era bem diferente. Parece que não havia outros sepulcros, havia um sepulcro. Era um jardim que possivelmente fosse do próprio José de Arimateia, e que ele mandou fazer o sepulcro. E, além do que, se você ler aqui no livro de Mateus, vamos ler o livro de Mateus 27, 59 a 61. E José, tomando o corpo, envolveu num pano limpo de linho e o depositou no seu túmulo novo, que fizera abrir na rocha,
e, rolando uma grande pedra para a entrada do sepulcro, se retirou. Achavam-se ali, sentadas em frente da sepultura, Maria Madalena e a outra Maria. Elas estiveram lá no local na hora do sepultamento. Me parece que elas não iam errar assim também não. Essa é outra ideia, não cola. Uma terceira possibilidade é que os amigos de Jesus retiraram o corpo. Eles foram lá e furtaram o corpo e levaram para outro lugar e foram dizer que ele ressuscitou. Só que isso não dá para sustentar. Imagina eu sendo Pedro, o Renan sendo João, o Barba sendo Tiago, todos aqui roubamos o corpo dele e depois nós nos tornamos mártires em cima de uma mentira. Depois nós vamos morrer por causa de uma mentira. Conversa. Isso não suporta. É impossível alguém morrer. Até a Bíblia diz: morrer por um justo é possível, mas morrer por um injusto e morrer por uma mentira, sim. E se fosse um só, até que a gente tem uns malucos, mas uma igreja toda. Porque os que viram o Senhor ressuscitado são mais de 500. Então esse fato também é jogado de lado. A quarta possibilidade é que os inimigos de Jesus furtaram o corpo. Era o que eles menos queriam. Era criar uma pista que, no fundo, resultasse numa possibilidade de uma ressurreição. Eles não iam de modo nenhum, eles iam botar até guardas lá para cuidar, para ele não ressuscitar, porque disse o último fiasco vai ser pior. Então, as quatro possibilidades não colam. Então, a quinta é que Jesus ressuscitou. Não, Senhor, que Jesus foi ressuscitado pelo Pai. Que Jesus foi ressuscitado pelo Pai. Jesus não ressuscitou. Ele terminou o ministério dele na cruz. Lá na cruz ele está consumado, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 textos bíblicos que falam que foi o Pai que fez isso. Mas eu não vou dar todos não, porque passar a noite toda conversando com vocês. Vamos ver Atos 2, 22 a 24. Ouviram-no até essa palavra, e então gritaram, dizendo: tira tal homem da terra. Atos 2, não 22. Varões israelitas, atendei a estas palavras. Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis. Sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando-o por mãos de iníquos. Ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. Deus ressuscitou. Ele realizou um programa de Deus. Ele foi crucificado por determinado propósito divino. Porque Deus tinha em vista a mim e a você naquela cruz. Que nós fôssemos salvos de nós mesmos.
Vamos ver o verso 32 aí, ainda de Atos 2, 32. A este Jesus Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. Deus ressuscitou e todos nós somos testemunhas desta ressurreição. Só ver mais um pouquinho e a gente já muda de ponto. Atos 5:30. O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, a quem vós matastes, pendurando-o no madeiro. Você vai sempre olhar, quando encontrar a ressurreição de Jesus, que foi Deus, o nosso Pai, quem o ressuscitou. O ministério de Jesus terminou na cruz. Ele morreu de fato. E ele não podia, por favor, é uma loucura o que eu vou dizer aqui, porque Deus pode todas as coisas, Cristo pode todas as coisas, mas ele não podia se ressuscitar. Ele tinha que ser ressuscitado. E é aí onde o trabalho da Trindade é magnífico. Na criação, na gestação da Maria, na geração é o Espírito Santo, na obra da redenção é o próprio Cristo, na ressurreição é o Pai. Isso é muito lindo, isso é maravilhoso. Segundo o Dr. Robert Nichol, o túmulo vazio de Cristo foi o berço da igreja. É o lugar de onde surge uma igreja vitoriosa. Cristo ressuscitou, não está mais aqui. O teólogo James Denney diz o seguinte: o Novo Testamento prega um Cristo que esteve morto e está vivo, não um Cristo que esteve vivo e está morto. O nosso Cristo, ele morreu e ressuscitou, está vivo para sempre. Os versículos 3 a 5 de João 20. João capítulo 20, 3 a 5. Saiu, pois, Pedro e o outro discípulo e foram ao sepulcro. Ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. E abaixando-se, viu os lençóis de linho, todavia não entrou. Aqui nós temos um começo bem interessante. Nós temos aqui uma série de informações bíblicas que me trouxeram muito descanso. A Maria chegou para eles, ela saiu lá do cemitério, do lugar onde Jesus tinha sido sepultado, foi até a casa onde eles estavam, lá na cidade de Jerusalém. Chegaram lá e disseram, tiraram a pedra, tiraram o Senhor não está lá. Os dois discípulos saíram correndo e corriam juntos. Eles estavam correndo juntos, que é Pedro e o discípulo a quem Jesus amava, que todos nós temos crido que seja João, como ele já vimos aqui várias vezes. Então, ele vai correndo. E o João, alguns dizem que por ser mais jovem do que Pedro, ele passou do Pedro. Outros dizem que o João, ele fazia a corrida com barba. Por isso que ele era bom. Ele foi, passou do Pedro, chegou, e diz o texto aí, que ele saiu, pois Pedro e o outro discípulo, ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro, chegou primeiro ao sepulcro e abaixando-se viu os lençóis de linho, todavia não entrou. Este verbo aqui é importante, é o verbo blepo, perceber
pelos olhos. Ele viu o túmulo, que não estava totalmente vazio, e viu os lençóis que foram usados para o sepultamento de Jesus. Ele viu, presta atenção, era madrugada quando Maria foi. Aqui já está a luz do dia. Segundo os que dão ideia do percurso, levou um tempo até chegar. E ele viu, blepo, viu e só viu. Viu e não viu mais. Viu que o sepulcro, viu os lençóis de linho, todavia não entrou. Isso ficou na mente dele. Agora vamos para os versículos 6 e 7. Então, Simão Pedro, seguindo, chegou e entrou no sepulcro. Ele também viu os lençóis, e o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus, e que não estava com os lençóis, mas deixado no lugar à parte. Agora aqui aparece uma outra coisa. Ele viu, mas não é o mesmo verbo. Não é o verbo blepo, é o verbo theorel. É ver examinando, olhando atentamente, vendo os detalhes. Não era simplesmente ver, mas peraí, ele viu que os lençóis estavam de um lado e que o turbante estava à parte. O versículo 7 mostra isso, ó. E o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus e que não estava com os lençóis, mas deixado num lugar à parte. Isso tem a ver com aquilo que nós falamos domingo passado. Jesus, ele não desenrolaram ele do pano. Por isso que não foi roubado. Ele passou pelo casulo. Ele saiu. Você se lembra que depois ele entrou numa casa, a porta fechada, e ele estava numa outra dimensão? Ele teve ressurreição e não ressuscitação. Ele passou a ter um corpo glorificado, corpo esse que teremos nós quando ele vier buscar o seu povo. E o Pedro olhou e disse: uau, o lenço que estava na cabeça, olha que enrolado aqui, e o corpo era enrolado aqui, estava à parte. Quando ele saiu, ficou um pedaço para cá e um pedaço para cá. Ficou um casulo, um rolo de borboleta. Ele examinou aquilo e viu. Mas agora veja o versículo 8. Então entrou também o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, e viu e creu. E agora? Agora João entra no sepulcro e vê. Não é o blepo e não é theorel. Agora é eido. É um outro verbo que significa ver com os olhos, ver com a mente, ver com atenção algo e levar isso em consideração. Ele viu e creu. Que coisa! Este é o
primeiro discípulo que a Bíblia diz que creu na ressurreição. Porque os discípulos não criam na ressurreição. Apesar de Jesus ter falado 4 vezes com eles, que ele iria morrer, que ele iria ser crucificado, que ele iria ser desprezado e que ele iria ressuscitar ao 3º dia. Mas os discípulos não creram igualzinho a nosco. Não é a nós, não. E continuamos achando, isso é conversa fiada. Não existe ressurreição, coisa nenhuma. Isso foi um... Como é que quando a pessoa tem uma ilusão, né? Um delírio. Um delírio, não. Mas, meus irmãos, esta fé ainda não é a fé bíblica. É uma fé daquele que vê. Nós vamos dar uma olhadinha primeiro aqui num texto que me chama a atenção. Lucas 24, 44 a 47. Quando Jesus está no frigir dos ovos com os discípulos. 24, 44 a 47. A seguir, Jesus lhes disse: são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então, lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. Presta atenção! Então... Para aí! Abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. Porque fé que não vem pelas Escrituras não é realmente a fé salvadora. Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. O Senhor abriu o entendimento dos discípulos no final do seu encontro, depois que ele se manifesta a eles. Continua, minha filha, até o 47. E lhes disse: assim está escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no 3º dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Pois é, aqui nós temos o Senhor abrindo o entendimento dos apóstolos. Em João capítulo 20, versículo 29, vemos Jesus explicando o sentido mais profundo da fé. Disse-lhe Jesus: porque me viste, creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Você vai ver aqui o Senhor Jesus dizendo a Tomé: por que me viste? Aí Jesus usa um outro verbo, que é o verbo choral. Por que me viste, creste? Bem-aventurados os que não viram. Aí ele vai usar outro verbo. Ele vai dizer o verbo eido, que foi o verbo que João viu e creu. Os que não viram e creram. Se eu preciso enfiar o dedo no buraco, se eu preciso de milagres para crer, eu vou ter que duvidar da minha fé, que alguma coisa está errada. Por que crer? Porque Deus falou. Abraão creu contra a esperança. Por quê? Porque ele tinha certeza de que aquele que falou era fiel para cumprir aquilo que ele falou. É aqui que nós precisamos ficar. A fé que vem pela palavra de Deus
Eu sei em quem tenho crido e estou bem certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até o dia final. Jesus disse para Marta, Ele disse para Marta assim, e não te disse eu que se creres, verás a glória de Deus? Não é se vires, crerás, mas se creres, verás. Santo Agostinho dizia assim, fé é crer no que não vemos. A recompensa dessa fé é ver o que cremos. Simples assim. Não preciso de constatação. O Pai abriu à força a porta fechada da morte. Ele abriu. Jesus encontrou, enfrentou, derrotou o rei da morte morrendo. A morte o deteve por 3 dias. Mas agora tudo é diferente, porque Deus o Pai o tirou das garras da morte. E Jesus Cristo ressuscitado é a grande vitória sobre o pecado, sobre a morte, sobre o inferno, sobre o diabo. Jesus só se manifestou após a sua ressurreição aos seus escolhidos, ao seu povo. Nenhum do mundo viu Jesus depois da ressurreição. Isso está declarado em João capítulo 14, versículos 19 e 20. Ainda por um pouco, e o mundo não me verá mais. Vós, porém, me vereis, porque eu vivo, vós também vivereis. Naquele dia, vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Olha que coisa mais gostosa. O mundo, daqui a pouco mais o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Os discípulos de Jesus não criam no Senhor quando o Senhor havia ressuscitado. Mas quando Ele abriu o entendimento, eles creram no Senhor. E o Senhor se revelou de uma só vez a cerca de 500 pessoas. E o último que Ele se revelou, Ele chama de um abortivo fora do tempo. Foi o apóstolo Paulo. Mas Ele se revelou de uma maneira muito concreta ao apóstolo Paulo. Meus irmãos, a ressurreição de Jesus requer não os nossos aplausos, mas a nossa lealdade. Não nossos cumprimentos, mas a nossa rendição. Diante da ressurreição de Jesus, eu simplesmente me prostro, dizendo, Senhor Jesus, eu não tenho nenhuma evidência, e eu tenho todas as evidências. Eu não posso sentir, mas eu posso crer, porque a palavra do Senhor diz, e a minha fé se torna muito segura. Eu gosto daquele hino que diz, em nada ponho a minha fé, senão na graça de Jesus, no sacrifício remidor, no sangue do bom Redentor. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Que o Senhor nos mantenha como o povo da ressurreição. Jesus Cristo ressuscitou e vivo está. Tem algum russo aqui hoje? Descendente de russo? Não tem nenhum? Christos vos cres. Vaiste vos cres. Cristo ressuscitou. Verdadeiramente ressuscitou. E você não pode ficar assombrado com o mundo do jeito que está. Porque tudo isso aqui vai passar.
Mas o Senhor disse: eu vou para a casa do meu pai, e quando eu for e preparar o lugar, eu voltarei e virei e buscarei vocês, para que onde eu estiver, vocês estejam também.